Às vezes o mercado te ensina mais nas suas perdas do que nos dias de lucro. E o curioso é que a maioria dos traders só entendem isso depois de muito tempo operando. Veja bem, você se prepara, analisa, encontra a oportunidade perfeita, entra na operação com confiança e perde. Às vezes por um pip, às vezes por um segundo. É como se o mercado estivesse olhando nas suas operações e planejado a sua perda. Mas é nesse instante, nesse exato instante, que o ego do trader quer quebrar tudo. Que o verdadeiro trader começa a nascer. Porque o mercado, cara, ele não quer o seu dinheiro, ele quer o seu autocontrole. Ele vai testar você até onde a sua maturidade emocional suporta. Até onde você aguenta perder dinheiro sem perder a cabeça, sem sair do rumo, sem sair do gerenciamento. Muitos não entendem isso, mas o mercado não é seu inimigo, cara. Ele é um espelho. Um espelho que vai refletir quem você é quando as coisas saem do seu controle. Os traders que quebram, eles não perdem para o gráfico. Eles perdem para a sua própria sombra. Porque eles reagem ao que está acontecendo e saem do plano. E é aí que entra a beleza brutal da imprevisibilidade do mercado. Porque enquanto o iniciante tenta prever com exatidão e acertar tudo, o profissional se prepara para ambos os cenários. Enquanto o amador quer acertar a qualquer custo as operações e procurar setup de 90% de assertividade, o cara que já virou mestre, ele só quer permanecer inteiro, na paz. Mesmo quando ele erra, ele aceita. Você não vai controlar o mercado, trader, mas você pode e deve controlar a si mesmo. Quando você entende isso, tudo muda. Porque o jogo deixa de ser sobre prever a cor da vela e passa a ser sobre dançar com os resultados, lidar com o dia a dia. Sim, dançar. Porque o mercado ele se move como uma música. Às vezes é suave, às vezes é caótica, às vezes completamente fora do ritmo e totalmente imprevisível. Mas quem sabe dançar e se adaptar, não precisa ficar controlando o som. Ele só precisa ouvir, sentir e se adaptar. A imprevisibilidade do mercado é o que torna o trading tão fascinante e ao mesmo tempo tão cruel. Porque ele vai testar o que há de mais humano em você, que é o que? O seu apego aos resultados. Você pode ter um gerenciamento impecável, mas se você estiver emocionalmente preso ao resultado de cada operação, você vai estar condenado à instabilidade emocional. O segredo não é eliminar as perdas, mas sim eliminar o sofrimento gerado por elas. É olhar para o resultado negativo quando houver e dizer: ok, isso faz parte do processo, isso faz parte da minha profissão, isso faz parte do meu dia a dia, está dentro do meu gerenciamento, não tem problema nenhum. E seguir tranquilo, cara, frio, calmo, centrado, confiante de que você vai no dia seguinte dar a volta por cima daquele stop. Se não for no dia seguinte, no próximo. Se não for naquela semana, na próxima. Porque o trader que se descontrola por causa das perdas, ou uma sequência de perdas, ele está declarando o quê? Que o mercado domina ele. Mas aquele trader que aceita as perdas, respira fundo e continua seguindo seu plano, esse sim dominou o jogo invisível, o jogo interno. E aqui vem o paradoxo. Quanto mais você tenta evitar a dor das perdas, mais você atrai as perdas. Quanto mais você tenta controlar o resultado do mercado, mais ele te escapa.
E quando você solta o controle e foca em ser o melhor que você puder ser, executar o seu operacional da melhor forma possível, seguir o seu plano à risca, a vida e o gráfico parece que começa a cooperar com você de formas misteriosas, milagrosas, ou os outros chamam de sorte, né? Mas é isso que separa o trader amador do trader profissional, do trader que vive do mercado. É a consciência. O primeiro, ele sempre está reagindo. Ele reage às perdas, reage a lucros, reage a movimentos do mercado. O profissional não, ele planeja e executa. Então há uma diferença gigantesca entre ação e reação. Porque reação é coisa de animal. Ação é coisa de um ser humano racional. Então responder com consciência, cara, é totalmente diferente. É uma parada que chega a ser divina. E talvez você precise ouvir isso hoje. Não é o resultado de um dia, de uma semana, de um mês que define o quão bom trader você é. Um dia ruim não apaga meses de progresso, anos de progresso. Perdas seguidas não anulam a sua evolução. Elas apenas revelam o ponto exato onde a sua mente ainda não está preparada para viver isso. Se o mercado fosse 100% previsível, qualquer um ficaria milionário e o jogo em si perderia totalmente a graça. Mas o mercado, o que realmente vende é a ilusão de controle. É essa ilusão, cara, que a maioria dos marqueteiros de mercado tentam vender para vocês iniciantes. Ilusão de que você consegue ter uma assertividade ali de 80%, 90%, 98%. Isso é ilusão, cara. Porque essa ilusão custa caro e principalmente custa sua paz, sua clareza, porque você nunca vai atingir esse resultado no longo prazo. Você pode até ter uma sequência boa ali, acertar 100% das operações em uma semana, em 15 dias, até um mês, sei lá. Mas uma hora ou outra vai voltar ao normal, tá ligado? Então se você não tiver clareza disso, isso acaba custando a sua identidade como trader. Porque daí nos momentos de perdas ou sequência de perdas, você se auto-questiona. Lembra, cara, você não precisa prever o mercado. Você precisa se tornar alguém que consegue prosperar num ambiente de incerteza. Como? Através de um plano bem definido e um gerenciamento que você segue à risca. Esse é o verdadeiro treinamento. Não é sobre candles, análise de vela, setup, confluência. Cara, o operacional tanto faz. Tem gente ganhando dinheiro usando indicador e tem gente perdendo usando indicador. Tem gente ganhando dinheiro operando com o operacional que eu uso aqui, velas de comando, e tem gente perdendo. Tem gente ganhando dinheiro operando suporte e resistência e tem gente perdendo. Não é sobre isso, cara. É sobre a consciência. Quando você entender que cada candle é uma expressão de emoção coletiva, você para de lutar contra o gráfico e começa a perceber o que ele está tentando te dizer. E o que ele te diz é simples. Eu sou o caos, e só quem está em paz vai conseguir sobreviver. Eu sei que dói ver uma boa leitura virar uma derrota. Ninguém gosta disso, cara. Dá raiva. Dói ver o preço respeitar sua operação por milissegundos e no último instante virar contra você e você tomar loss, às vezes por causa de uma taxa ruim, por causa de um delay. Mas se você observar com atenção, você vai perceber que o que realmente dói não é a perda em si, é a sensação de impotência, é a sensação de fracasso, de não ter controle sobre a situação, de não conseguir entender o porquê que aquilo aconteceu. E é aí onde a maioria dos traders acaba desistindo. Mas é onde os traders profissionais nascem. Porque o trader consciente entende que não foi o mercado que machucou ele, foi a sua própria expectativa. A expectativa de que as coisas deveriam sair exatamente como ele planejou.
E aí, quanto mais você amadurece no mercado, mais você entende que o mercado é como a vida. Ele nunca vai te dar garantias, mas ele sempre vai te dar oportunidades. E se você aprender a ler essas oportunidades com humildade, o lucro no longo prazo acaba se tornando consequência. Mas não é por acaso, é por consistência nas suas ações. O gerenciamento de risco não é uma planilha, é uma filosofia de vida, cara. É uma forma de você pensar e administrar o seu dinheiro. É você entender que o objetivo de hoje não é ganhar muito, mas é você sobreviver para operar de novo amanhã. Porque quem sobrevive ao mercado vence. Os caras que tentam subir muito rápido é os caras que na hora que cai vai ao chão. Então, o trader que entende que gerenciamento não é evitar perdas, mas é fazer com que as perdas não te tirem do jogo. É o que nunca deixa uma perda destruir o seu equilíbrio. O trader profissional ele sabe que cada entrada é apenas uma fração dentro de um total e não o que define o sucesso ou o fracasso dele. E é isso que protege ele do desespero, da impulsividade, da insanidade que o mercado tenta plantar na mente dos impacientes. Porque às vezes, como vocês estão vendo aí, a gente tem algumas perdas que pode facilmente tirar a gente do sério. Então, o ego quer estar certo o tempo todo. O trader profissional só quer permanecer vivo no mercado, porque ele sabe que enquanto ele estiver ali, ele vai estar crescendo. E quando o ego opera para provar alguma coisa, aí o trader desaparece. O trader profissional ele opera sempre para crescer. Ou ele cresce o capital, ou ele cresce a si mesmo. No vídeo de hoje eu quis falar sobre isso por causa das perdas que eu tive aí no mercado, que foram perdas ridículas. E essas perdas fazem parte do nosso dia a dia. Esse tipo de situação, principalmente para quem opera opções binárias em 1 minuto, é uma coisa que a gente está sujeito a esse tipo de coisa. Então por isso que você precisa desapegar do resultado de um único dia, de uma única operação. Porque é só isso, cara. É só um frame dentro de um filme muito gigante. E se você continuar o filme inteiro, você vai perceber que a história tem muito mais sentido do que aquela única cena. Os traders que não duram no mercado são aqueles que acham que o filme só tem uma cena. Os traders que duram são aqueles que entendem que o jogo é longo, cara. Eles podem até perder hoje, mas eles mantêm a serenidade de quem sabe que o dinheiro sempre volta para quem é paciente. Eles não buscam uma vitória imediata, eles buscam evolução contínua, porque sabe que o tempo está do lado de quem permanece. Não adianta ser mais técnico, nem mais inteligente. Você só tem que ser constante. Beleza? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Queria trazer essa reflexão para vocês. Se você gostou, lembra de deixar o like, se inscrever no canal